paisagem é que vocês estão com o capim na frente, eles não estão vendo nada, mas daqui dá para ver, todo o entorno aqui é mais baixo, consequentemente no lugar que a gente parou lá no Confim lá, é mais baixo que aqui, então está num lugar muito alto, tá? Se vocês fossem analisar o solo daquele lugar ali, ó, que está verdinho de cana ali para baixo, tal, não é o mesmo solo que tem aqui. Como a gente está numa semana de solos pouco desenvolvidos, a gente procurou nesse lugar que tem o arenito da formação Piramboia, que é aquele paredão que vocês estão vendo ali, ó, formação Piramboia, né, embaixo daquela placa. A gente procurou nesse material de origem um lugar íngreme. E esse ponto é um lugar íngreme em relação ao entorno. Por que esse lugar ficou assim? Por que ele é íngreme e o entorno é todo suavizado? Provavelmente ele tem um pouco mais de resistência à modelação. Um pouco mais de sílices aí no conteúdo do arenito, alguma coisa que endureceu um pouquinho mais essa posição. E aí ele ficou mais íngreme e todo o entorno se modelou. Mas isso foi bom porque deu oportunidade para a gente trazer vocês para verem um solo um pouco menos desenvolvido do que a gente acharia se estivesse lá naquele lugar suavizado, tá? Muito bem, então nós estamos num lugar íngreme, num arenito da formação Piramboia, tá? Bom, lá no Corumbataí a gente também estava num lugar íngreme, né? Agora, veja, aqui nós não estamos muito mais alto. Se nós estamos muito mais alto, quem começou em Temperismo primeiro, aqui ou lá? Aqui. Aqui. Então, tempo de exposição. Aqui é maior do que lá. Arenito. Se vocês pegaram, ó, esse material aqui, esse ele, ó, ele é um pouquinho duro, mas se eu fizer um pouquinho de força, eu desmonto ele na mão. Jamais faria isso com aquele material lá, que é muito mais duro. Não é isso? Então o tempo e o material de origem. O relevo é íngreme também. Agora, como o material é um pouco mais permeável e ele está exposto a um tempo maior de intemperismo do que aquele lugar íngreme, resultado, o intemperismo avançou um pouco mais. Certo? Nem tanto como aquele relevo suavizado que a gente está olhando aqui no entorno. Né? Lá provavelmente vai ter um perfil tão desenvolvido como aqueles que vocês viram, aquele que vocês viram semana passada. Né? Tem que ser aquele solo, perfil desenvolvido. Né? Então, muito bem. Voltando aqui para o perfil. Vocês olhando assim, o visual desse perfil, vocês vão ver uma camada escurecida, uma camada amarronzada, que ela vai aqui nesse nível. Até aqui está um pouquinho mais bonito de se ver. Né? Aqui, por exemplo, ó, o escuro, né? Se eu quiser ver quanto esse aqui é mais escuro que aquilo lá, é só eu colocar uma amostra aqui, né? E aí, esse material já, vocês viram que tem uma estrutura aí também, e depois uma parte onde eu entro no material de origem, né? Aqui, ó, o arenito, né? Veja que o arenito, ele é todo contornado por esse material que já está virando solo. Por quê? Tem a infiltração de água, ele vai achando as fendas, e aí a água começa a contornar o arenito, e o intemperismo começa a agir de fora para dentro em cada bloquinho desse, e aí ele vai diminuindo de tamanho, isso aqui, vai ficando assim, e vai virando solo, solo, até sumir todo o material de origem. Pronto, transformou o material de origem em solo. Né? Aqui a gente tem um solo, mas ainda tem vestígios do material de origem. Né? Pedaços do arenito. Aqui a gente tem o contrário, muito mais material de origem e um pouco de solo ali dentro que está virando um solo, que daqui a pouco vai ter uma cor e tal, né? Tá certo? Então eu tenho uma camada escura, uma que tem uma estrutura diferente do horizonte A, que tem um pouquinho de granular, ó, que está penduradinho aqui, né? Definindo o horizonte A, escurecido pela matéria orgânica. Aqui já não é tão escurecido, ele é meio marrom, um marrom meio pálido ainda, né? E depois o material de origem. Então vocês devem ter visto aí 3 horizontes. Né? 3 horizontes. Que horizonte é esse aqui? Horizonte A. Ele é escurecido. Por quê? Vocês definiram como A. Ele é escurecido por matéria orgânica, ele tem até, dá para ver um pouquinho de estrutura granular, não é isso? Bom, daí tem um outro horizonte aqui, que tem uma estrutura, não sei que estrutura vocês viram, talvez de bloco para prismática, não é muito forte, né? Que
textura deu aqui? Alguém chegou a fazer? Textura média, e um média baixo, né? Quase arenoso, assim, né? Veja que ele ainda não é um média que nem vocês viram no solo da semana passada. Devia ter dado, sei lá, 25, 30% de argila, uma coisa por aí. Aqui ainda tá, né? E aqui mais arenosinho, tá querendo formar um gradiente textural, uma diferençazinha, mas ainda não tá muito nítido isso. Com presença de material de origem. Então, veja, se esse horizonte não existisse aqui, vamos fazer de conta que não tem essa camada aqui. Eu teria esse horizonte sobre esse. Que horizontes eu teria? Horizonte A e horizonte? Veja, é esse sobre esse. Esquece, faz de conta que não tem esse aqui. Tenho esse e depois tenho esse. A sobre C. Bom, A sobre C é neossolo litólico. Certo? A ASO aí, com material de origem evidente, né? Às vezes não é litólico. Pode ser um neossolo quartzarene quando é profundo, tá? Mas no caso aqui, você está vendo a litosfera, a rocha e tal, né? A C é... Agora, aqui eu tenho um solo desenvolvido. Nesse material eu tenho mais solo ou mais material de origem? Mais solo. Primeira condição básica para que eu possa colocar como que horizonte? É um horizonte B, mas não é aquele B que vocês viram a semana passada. É um B mais novo, que a gente chama de B incipiente, que já foi chamado B câmbico, também porque está mudando, câmbico de mudar, né, de cambiar, né? Certo? E por isso que o nome do solo que tem o B incipiente, o antigo nome B câmbico, é chamado de cambissolo. Esse cambissolo no sentido de estar mudando, está havendo ainda um intemperismo, ele não é um solo plenamente desenvolvido, ele está, não é um neossolo, mas também não é um latossolo, argissolo e outros solos mais desenvolvidos que vocês vão ver, entenderam? Então, isso aqui é um bem incipiente, tá? Por quê? Tem mais material de origem, mas ainda tem mais solo, mas ainda tem material de origem presente nele. E aí não é um B totalmente desenvolvido, é um B incipiente. Todo solo que tem B incipiente, tendo o B incipiente no perfil, eu vou classificá-lo como cambissolo. Certo? Então o grau de desenvolvimento desse cambissolo é muito maior do que aquele neossolo litólico que a gente viu lá atrás. Né? Quais as razões? Material de origem mais permeável, tempo de exposição maior do que aquele lá, né? Então ajudou a ter um pouquinho mais de temperismo, certo? Dúvidas? Pode perguntar, viu? Aproveita. Professor, ela me perguntou aqui, por que não tem horizonte E? Então, o horizonte E, ele não é um horizonte de máxima perda, né? Não é isso que define o horizonte E, o horizonte de máxima perda. Ele perde argila, perde cor, perde matéria orgânica, perde... Então, não deu tempo ainda para essa plenitude do desenvolvimento da idade do solo formar um horizonte E. Se é que vai formar, a gente não sabe se vai formar, né? Vocês viram que lá no solo da semana passada, vocês tinham um certo impedimento de drenagem, que saturava a água naquela camada, e aí a água, essa ação da hidrólise desmonta a estrutura, desmonta a argila, e aí ela vai perdendo materiais, perdendo, e aí fica um lugar lavado, que é esse lugar que a gente define como horizonte E. Nem todos os solos têm horizonte E, por sinal, a minoria também, né? Certo? Se eu tivesse um horizonte E, provavelmente eu teria um horizonte BT aqui muito desenvolvido, entendeu? Porque se perdeu tanta coisa, uma boa parte do que está perdido estaria acumulado embaixo, tá? E precisaria de mais tempo para isso, e aí provavelmente teria um horizonte B muito mais desenvolvido, e aí já seria um B textural, por exemplo, né? B plânico pode ser também, que tem horizonte E junto, né? Nós vamos ver esses tipos de B aí, né? Mas ele não tem E porque o nível de desenvolvimento ainda é pequeno. E é isso que o BI está dizendo, ó. Por que ele é BI? Porque a gente
já vê solo predominantemente em relação ao material de origem, mas não está plenamente desenvolvido. Não deu tempo, se é que vai ocorrer, a formação do horizonte E ainda. Né? Pode ser que ocorra. Né? Se a gente quiser ver isso, é só a gente estudar, por exemplo, um pouco dos solos do entorno aqui, que são o futuro desse solo aqui. Né? O material de origem é o mesmo. O relevo é mais suavizado, então lá o solo desenvolveu mais rápido. Será que lá tem horizonte E? Se eu vou lá e ver o horizonte E, é possível que aqui vá ter um dia, não sei quanto tempo vai demorar. Mas pode ser que tenha uma hipótese aí de. Né? Tá certo? E aquele solo lá é o futuro desse, e esse aqui é o passado daquele, provavelmente. Então veja que a idade do solo, presta bem atenção nisso, a idade do solo, ela não tem só a ver com o tempo. Presta atenção. Né? O tempo de formação daquele solo lá e desse aqui provavelmente é muito igual, ali do lado, lá, né? Aquele lugar alto e plano. É que os outros fatores, por exemplo, no caso ali, o relevo, favoreceu muito mais o temperismo. Então ele está mais desenvolvido com o mesmo tempo cronológico desse lugar aqui. Mas o que teve de diferente? A variável relevo acelerou o temperismo. Então essa idade do solo, ela não tem frequentemente pouco a ver com cronologia. Ela tem a ver com os outros fatores que auxiliam ou dificultam o desenvolvimento da plenitude daquele solo que vai ser formado. Tá? Então quando a gente fala, isso é um cambisolo, é um solo de nível intermediário, esse é um solo pouco desenvolvido em relação aos bem desenvolvidos. Mas não é porque ele teve pouco tempo, é que algum fator atrapalhou que ele fosse rápido. No caso aqui o relevo atrapalhou. Entendeu? Então presta atenção que as características morfológicas é que vão defini-lo se ele é um solo pouco desenvolvido ou muito desenvolvido. Ele poderia ser muito desenvolvido se ele não tivesse uma resistência do material de origem diferenciada, que mantivesse o relevo íngreme e por isso segurou um pouco o temperismo. Tá? Pode perguntar, viu, gente? Aproveita aí que a gente briga bem aqui. Professor, como eu posso diferenciar um horizonte A bem escuro de um horizonte do E, não, do um O? Do um O? Bom, o O é um horizonte orgânico. Basicamente orgânico. Quando você chegou aqui, o O, se você pegar um pedacinho dele e puser fogo, queima. Queima tudo, vira cinza na tua mão. Não é uma forma de diferenciar. Não vai fazer isso lá na floresta, pode pegar fogo na floresta. Mas aqui, se você pegar uma amostra de solo, você percebe areia, não percebe aspereza. Então pronto, é mineral. Acabou. Né? Agora, normalmente o O a gente vai achar em matas, né? Fechadas e preservadas, vamos dizer, muito tempo, não se mexe ali, aí você vai achar 10, 5 centímetros, 10 centímetros, ó, 1, ó, 2, sei lá. Mas é assim, áreas abertas, assim, exploradas, raramente você vai ver isso, né? Para ver isso tem que ir numa mata fechada, vai achar lá um materialzinho, né? Professor, e aumenta a quantidade de argila conforme muda os perfis aí aqui, não muda? Conforme muda os horizontes? Aqui já dá para perceber que tem um pouquinho de acúmulo de argila aqui em relação a esse. E lá no de baixo mais ainda, né? O de baixo eu não tenho certeza, porque isso aqui tem a ver com o grau de intemperismo dele próprio, que está formando argila, e com talvez um pouquinho de ganho dessa argila que foi perdida aqui. Agora, aqui talvez nem tenha formado argila ainda, tem só o original do arenito e também não ganhou nada aqui. Então, provavelmente, aqui vai ser tão arenoso ou um pouquinho menos arenoso do que esse. E esse vai ser o mais argiloso, Que é o processo de formação do E, no caso, né? Que seria com o tempo poderá formar o E aí, né? Aonde você fala? Não, o perfil... Se a drenagem aqui, imagine que com o tempo eu acumulo argila, tenho o desenvolvimento de uma estrutura de baixa porosidade aqui, começa a parar a água aqui. Se começar a parar a água aqui, a água vai agir aqui, destruindo a estrutura dos minerais. E aí eu vou ter perda de íons, e vai começar a formar um horizonte E sobre o B.
sobre o B, não sobre. E o B aí vai ficar argiloso, né? E aí pode ser que o B fique, não é argiloso, mas mais argiloso. Mais argiloso, né? certo. Relativamente mais argiloso. em relação ao- Entendi. Pode ocorrer, pode não ocorrer nada Sim, disso não. entendi. É A, B e acabou. Possibilidade. É, pode